pessoal, beleza? Estamos aqui na casa do amigo meu, professor Tazo, né? O professor Tazo é professor de biologia e veio participar do nosso vídeo para promover a interdisciplinaridade. Afinal, nós não somos apenas história, temos aqui também a área de biologia para contribuir com nossos vídeos e enriquecer também. Como o nosso tema é coronavírus, né, vamos falar um pouquinho com a pessoa da área para dar um maior embasamento para a gente de toda essa pandemia que vem ocorrendo no mundo. Tudo bom, Tazo? Tudo bem, professor? Como vai? Melhor agora, tá? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para ajudar no que for possível. Tirar as dúvidas e tirar um pouco da preocupação, até se for o caso, da cabeça de cada um. Como é que surgiu? O que é isso? Primeiro vamos falar um pouco sobre vírus. O vírus é uma estrutura que não é considerado ser vivo porque ele não tem metabolismo próprio. Ele é uma cápsulazinha, um envoltório de proteína, glicoproteína, e dentro desse envoltório, desse envelope, tem o material genético dele. O corona já tinha aparecido um tempo atrás, na década de 1960, e aí é só uma atualização desse vírus que a natureza faz. Então, por que Uma ele mutação? é uma mutação, Isso. seria uma espécie de mutação no DNA dele. Não é DNA, desculpe, no RNA. E aí, como ele não tem o metabolismo próprio, alguns cientistas não consideram o vírus como um ser vivo. Então, ele precisa de uma célula para ele fazer a reprodução do material genético dele e assim termina infectando as células, principalmente o corona dos seres, dos Homo sapiens, dos humanos, né? A origem dele, alguns acreditam ao morcego, né? E da a proximidade que os chineses têm com esses animais silvestres. Daí veio o aparecimento e a transmissão na cidade de Wuhan, né, que foi o epicentro do coronavírus. Quais são os sintomas do coronavírus? Aliás, como é que ele é transmitido? Né? O coronavírus ele é transmitido hoje, depois de muito estudo, através do convívio, do contato de pessoas para pessoas. Já que ele foi transferido do morcego para os seres humanos, hoje o contato entre as pessoas, o convívio, é que dá esse contágio. E o que é que significa isso? Esse vírus entra através das vias aéreas, principalmente boca, nariz e olhos. É por isso que todos falam em vocês lavarem as mãos, terem um asseio mais, digamos assim, a miúde desse tipo de lavagem de mão, de ter cuidado de não pegar nos olhos, no nariz, na boca, porque é aí onde o vírus entra e ele começa por infectar as células da garganta. Todo vírus é combatido, a maioria dos vírus é combatido pelo nosso próprio sistema imunológico. Esse sistema imunológico, ele reconhece o vírus e ele começa a combatê-lo na garganta. É por isso que você tem apenas dores de garganta ou os sintomas de resfriados. Em alguns casos, esse vírus pode descer o sistema respiratório e chegar ao pulmão. E aí onde é que acontece? Ele começa a se reproduzir, usa as células do pulmão, termina obstruindo os alvéolos pulmonares, que é onde tem as trocas gasosas, e fazendo com que as pessoas precisem da ventilação mecânica para diminuir esses sintomas. Então, o contágio de pessoa para pessoa, tem estudos feitos em relação ao vírus, se ele fica em suspensão no ar, ele fica em alguns materiais e tem um determinado tempo que ele fica, não é vivo, mas ele fica resistente, que essa cápsula protege ele em determinados materiais, e aí tem o tempo de sobrevivência dele de cada material. E aí está se estudando se ele fica algum tempo depois que a pessoa que é infectada sai do ambiente, se ele fica em suspensão no ar.
mas são respostas ainda para serem dadas. Estudos, né? Estudos a serem feitos. Ok. No caso, quando chega no pulmão é a parte mais grave do... A grande maioria dos vírus, principalmente dessa cepa do corona, ele causa é como se fosse um resfriado, né? Porque o sistema imunológico, como eu já falei, combate esses imediatamente, né, após a entrada desses vírus, começa a utilizar as células do sistema respiratório e ele começa a combater. Caso ele não consiga combater todos, ele vai até o pulmão, como eu já falei, e causa essa situação mais grave respiratória nos seres humanos. Né? Então, o contato e a prevenção é feita através de quê? O que é que está se fazendo isso? Do isolamento. O isolamento não é exagero, é porque evita você fazer essa transferência de um vírus de pessoa para pessoa. Então, a fase mais difícil quando você absorve, quando você é acometido pela Covid, que é transmitida pelo SARS, que é o tipo de vírus, é o SARS-CoV-2, que vai causar a doença chamada de Covid-19, que é o que está cometendo essa pandemia no mundo todinho e que está ocorrendo essas restrições no mundo todo acerca de você se isolar para evitar essa transmissão do vírus. Agora, Vinícius, eu queria fazer uma alusão, porque você tem duas coisas que você tem que se preocupar com o vírus. O que é isso? É a letalidade desse vírus e uma sigla que ele chama de R0, desculpe, que é a taxa de transmissão de pessoa para pessoa. A letalidade desse vírus, é baixa, se comparando com outros vírus que já foram acometidos, tipo a varíola. Só para ficar mais claro para o ouvinte, a letalidade é a capacidade de matar, né? A capacidade que esse vírus tem de matar. Então ela é baixa, digamos, em relação a outras doenças que a humanidade já teve, que já foi acometida. Então ela fica em torno de 2,5% a 3%. O que é que significa isso? A cada 100 pessoas, 3 morrem. Certo. E o R0 é a taxa de transmissão que essa pessoa que é infectada, ela vai ter, quantas pessoas ele pode infectar. Então o R0 do vírus do COVID-2, do SARS-CoV-2, fica em torno de 1,5% a 2%, a 2 pessoas. O que é isso? Se você pega, você tem condição de transmitir para 1,5% a 2 pessoas. Né? Então, de certa forma, não é a letalidade desse vírus que preocupa as autoridades sanitárias. O que preocupa bastante desse vírus as autoridades é a rapidez que ele é transmitido. Né? Essa rapidez poderia causar, e como já está causando, um espalhamento pelo mundo, que virou uma pandemia. Exato. E pode, digamos assim, em alguns países, fazer o colapso do sistema de saúde, chegando as pessoas a terem que escolher quem é que vai morrer ou não. Por isso que o isolamento social é tão importante. As pessoas não têm consciência do problema na sua amplitude, né? Fica se prendendo a um fato, mas o problema é exatamente você não ter a opção de curar quem pode ser curado. Exatamente. Devido no momento propício. Exato. Né? E se você fizer o colapso de cidades, transportando até aqui para a nossa cidade, que é Xique-Xique, a gente teria um grande problema se tivesse aqui uma epidemia de corona na nossa cidade, porque a gente ia ter um grave problema de saúde, porque nós não temos leite suficiente, apesar de ser uma cidade de 50 mil habitantes. Eu só estou querendo fazer
essa lembrança aqui da nossa cidade, e aí sobrecarregaríamos as outras cidades. O hospital regional de Irecê ficaria sobrecarregado e você não teria leito para as pessoas que fossem acometidas do caso mais grave da doença. E só para complementar essa informação, acho que foi o governador falou na live que está maior no interior, né? Agora a questão da contaminação. Acho que talvez por não termos ainda a estrutura adequada, a prevenção adequada. As novas contaminações são justamente pela mobilidade. As pessoas ainda não acreditaram que, se tiver o isolamento social, que elas possam ajudar a combater e a diminuir o contágio. Então, você tem grandes centros como Salvador que tem uma capacidade maior de você combater isso e tal, porque você tem mais leitos. Ele, inclusive, foi lá, abriu o Hospital Espanhol, que estava fechado, para servir de hospital de campanha, para atender essas pessoas. Especificamente, né? Especificamente para atender o Covid, a doença transmitida pelo corona. Mas aqui, na maioria dos interiores que tem um serviço de saúde precário, seria terrível, desastroso se tivesse um alastramento dessa doença. Então a gente tem que ter consciência de que o isolamento, apesar dos nossos representantes, tem alguns representantes que dizem que não é necessário, mas é necessário. Ontem eu vi um comentário de um cidadão que foi candidato a presidente da República, que é o João Amoedo, onde ele disse que o que está causando todo o problema da economia não é a quarentena. O que está causando já é o vírus. E a gente mesmo já fica com medo de sair sem saber quem é que você vai conversar, se essa pessoa tem ou não o vírus para transmitir para você. Hoje, você tem medo de apertar a mão das pessoas, porque vai mudar um pouco essa relação durante um tempo, a relação entre as pessoas por conta do vírus. Então, a grande preocupação dos governantes, de alguns governantes, é sobre a economia. Mas, segundo eu acho que pela observação que o Amoedo fez, o vírus é muito mais complicado para a economia do que a própria quarentena. Porque não adianta você abrir o comércio se você não tiver pessoas circulando. Né? Em relação à vacina, o que você vê aí de evolução? Você acha que a curto prazo podemos ter alguma solução aí, alguma novidade nessa área? Olha, tem muitos países já trabalhando em diferentes momentos, em diferentes tipos de remédios, de vacinas, que para matar um vírus você tem que ter ajuda basicamente do sistema imunológico, como eu falei para você. É o nosso sistema de defesa. Mas com a vacina, você ativa o sistema de defesa para ele reconhecer a célula do vírus específico e poder combater. Tem alguns países que dizem que já estão avançados. Mas a média que todos os estudiosos, cientistas falam, para você conseguir uma vacina, é entre 1 ano e meio e 2. Porque tem toda a logística de você desenvolver, depois você vai ter que testar em animais, aí até você fazer o teste com os humanos para você poder ser liberado para ser usado. Então a vacina não vai acontecer nesses 2, 3, 4 meses. A média que os cientistas utilizam, e tem alguns que já estão em estudo bem avançado, é de 1 ano e meio a 2 para ter uma vacina liberada para ser usado contra o corona. Agora, tem alguns hospitais, alguns países, utilizando outros remédios, alguns antivirais, e principalmente a cloroquina e a hidroxicloroquina, que eram medicamentos utilizados para combate da
Malária? Da malária. E em alguns casos, eles têm se mostrado eficazes, né? Mas ainda é um estudo, ainda não é um protocolo que você chega e já tem utilizado. As pessoas têm utilizado mais como suporte sem ter como fazer para salvar vidas. Então o cara usa até de emergência, tem sido utilizado nos hospitais de São Paulo, aqui em Salvador, a doses de cloroquina e hidroxicloroquina, inclusive a hidroxicloroquina sendo associada a um antibiótico, né, que é para ajudar a desfazer, a curar essa questão da doença. Porque, mas ainda vai levar tempo para você ter uma vacina eficaz, eficiente e que seja totalmente testada para se usar contra o coronavírus. É isso, Tazo. Obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer mais alguma consideração, um agradecimento, fique à vontade, o espaço é seu. Olha, a única observação que eu faço é para a gente realmente fazer o isolamento social. Nós temos, aliás, que obedecer essa questão, que é a única forma eficaz hoje de você evitar um contágio. Até a gente tem uma notícia boa, que a curva de contágio na Bahia está abaixo do que era projetada. E isso foi porque foi tomado medidas rápidas de contenção, de isolamento social, e eu espero que todos cumpram essa bendita quarentena, que é o que vai evitar que isso se alastre com mais rapidez e provoque o caos na nossa saúde. É isso, agradecemos aqui o professor Tazo, a participação dele, espero que tenham gostado dessa entrevista, né? Em outras oportunidades voltaremos aqui para contribuir com outros conteúdos, né, Tazo? E aproveite e se inscreva no canal do professor Vinícius. Clica aí embaixo. Clique embaixo. Se inscreva. Porque é muita matéria boa, principalmente vocês que vão se preparar para o Enem desse ano. Ele vai só lançar matéria nova, matéria atual e contextualizada. Ok, muito obrigado. Dê o like. Valeu, galera.